Nós costumamos pensar que a história do homem em busca de alimento é que é a grande força de mudança. A busca de roupas, entretanto, na realidade tem sido bem mais importante. A demanda de seda fez funcionar os teares da Índia e da China. E a tecelagem fez a Revolução Industrial. Foi a demanda de lã que orientou a economia do norte da Grã-Bretanha para os carneiros. Foram os produtos têxteis que primeiro fizeram do Japão um poder no mercado mundial. Em 1794, Eli Whitney, um yankee, descobriu como separar os fios de algodão da semente neles enredada. Essa invenção, o descaroçador de algodão e a nova máquina de fiar criaram uma grande demanda de algodão. And the cotton gin and the new textile machinery then created a vast demand for cotton. O outro resultado foi a restauração da escravidão, principalmente no sul dos Estados Unidos e especialmente aqui no Mississippi. Antes, a escravidão se justificava em termos econômicos, só no cultivo do fumo, do arroz e do açúcar. Homens reputados por sua grande visão, os futurologistas da época, haviam dito que a escravidão, dentro em pouco, estaria obsoleta e desapareceria. Graças a Whitney e à descaroçadora de algodão, a escravidão experimentou um estrondoso renascimento. Aqui, à sombra destas árvores, a influência do algodão e às vezes do açúcar era muito grande. As pessoas foram atraídas pelas plantações. Aqui elas organizaram suas vidas, construíram suas casas e passaram a ser donas. Para fazer uma colheita de algodão, e uma colheita de algodão, devo lhes dizer, é sempre feita, jamais plantada, eram necessárias muitas pessoas para o plantio, a poda, a colheita. E a produtividade era mantida pela voz e pelo chicote do supervisor. Os escravos já foram descritos das maneiras mais diferentes. Para o fazendeiro Underbellum, o escravo era uma criança fraca e feliz, protegida em sua inocência pelo sábio dono. Para o abolicionista, o escravo era um pedaço de carne desumanizado e impiedosamente explorado. Sua escravidão salvava o agricultor das consequências da sua própria incompetência, da sua incapacidade de sobreviver no mundo da livre empresa. Segundo uma teoria bastante recente, o escravo era uma peça valiosa a serviço de um empreendimento lucrativo. Por isso era bem alimentado, tratado com decência e medicado. Pela mesma teoria, os empregados livres daquela época não estavam em melhores condições. Esse argumento se baseia em dados estatísticos duvidosos. E não há dúvida de que os trabalhadores livres não queriam voltar a ser escravos. Nos estados do norte, o fazendeiro possuía e cultivava sua própria terra, ganhava e perdia com ela. Era, portanto, o chicote que castigava suas próprias costas. Não havia mansões como esta de padrão clássico, típica das plantações do sul, imitação consciente ou não da antiga Grécia, outra sociedade que também proclamou sua democracia e que também se constituiu em aristocracia do lazer, baseada no trabalho escravo. Quanto aos escravos, bem, os oprimidos sempre tiveram uma fórmula para lidar com os encargos e as crueldades deste mundo. Eles dizem a eles mesmos que terão descanso e paz no outro mundo que virá.
Sinto-me bem, é verdade. Eu me sinto bem. Não importa como fosse organizada, a antiga economia algodoeira era fator de equilíbrio da pobreza. Mas sobreveio a guerra civil, acabou-se a escravidão e a produção de algodão logo foi restaurada. Já em 1877, a produção de algodão ultrapassava de antes da guerra, mas a relação entre homem e terra permanecia a mesma. O equilíbrio da pobreza não havia sido rompido pela libertação dos escravos. O antigo escravo recebia agora uma parte da colheita. O latifundiário lhe fornecia alimentos que seriam pagos com o rendimento da colheita seguinte. Antes, o trabalhador era escravizado por lei. Agora por dívida e também por não ter outro lugar para onde ir. O problema central do Sul ainda estava na relação entre gente e terra. Mesmo que todos os rendimentos fossem divididos por igual entre plantadores e trabalhadores na colheita, todos continuariam pobres. Antes da Segunda Guerra Mundial, havia 764 mil negros na força de trabalho agrícola nos estados do Sul. Em 1970, 30 anos mais tarde, havia apenas 160 mil, cerca de um quinto. O Mississippi era o maior dos estados algodoeiros. Portanto, aqui se encontrava o mais pronunciado equilíbrio da pobreza. Também, em consequência disso, o Mississippi era o estado mais pobre do país. Antes da Segunda Grande Guerra, o Mississippi tinha 107 mil trabalhadores rurais negros. Em 1970, eles eram menos de 18 mil. Já não era economicamente necessário no Sul ser dono de um negro dócil, miserável, uma força de trabalho mal paga e explorada. Os direitos civis dos negros haviam se tornado economicamente viáveis. Mais uma vez, testemunhamos a influência da economia sobre a moral e o comportamento cívico. Os efeitos da economia, neste caso, eu os colocaria ligeiramente acima daqueles provocados pelo Congresso e pela Corte Suprema. O equilíbrio havia sido rompido. Algumas das antigas famílias de fazendeiros sobreviveram para testemunhar isso. A máquina, principalmente a colhedeira de algodão, tomou o lugar dos homens. Este tubo gigantesco aspira o algodão para o descaroçador da própria fazenda. Agora os fazendeiros possuem máquinas e não homens. E não foi só isso, a máquina substituindo o homem. As cidades também se tornaram uma alternativa. Hoje o êxodo já acabou porque restam poucos trabalhadores rurais para migrar. Na verdade, nos últimos anos, alguns deles até retornaram, mas não para as fazendas. Nada é mais romântico, mais celebrado em romances, ensaios e sermões, que o amor das pessoas pela sua terra. Essa gente não estava arraigada nesta terra e talvez isso tenha sido uma boa coisa. O Sul mudou, mas o Grande Rio permanece e as reminiscências da antiga cultura de algodão são agora uma atração para os turistas.